Me fizeram o convite para trazer a palavra hoje para as irmãs. Eu sempre fico apreensiva, né? Sou meio medrosa para falar a palavra, mas a palavra de Deus diz que os medrosos não entrarão nos céus, né? Então eu estou aqui nessa noite. E o Senhor, quando eu cheguei em casa, eu já comecei a falar: Deus, qual que é a palavra que o Senhor quer ministrar nesse dia? Que na realidade nós estamos comemorando o Dia das Mães hoje, né? E o Senhor, muito bom comigo, logo me deu essa palavra. E nós não vamos falar somente para as mães, mas para os pais e para os futuros pais, que daqui para frente, daqui a um dia, né, serão pais também. O título de hoje é Meus Filhos, Meus Discípulos. Crie seus filhos com bons exemplos, para que eles possam seguir bons exemplos. Amém? Então, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim, já está no slide aqui, quem quiser olhar para cá fica até mais fácil. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, mais uma vez diante da Tua presença me coloco, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que de mim eu não tenho nada para falar, mas eu peço que o Senhor ministre no meu coração, continue ministrando assim como o Senhor ministrou nessa semana, falou comigo, e que fale nessa noite ao coração dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Deus, que o coração dos meus irmãos essa noite seja terra fértil. Abre o entendimento, abre a mente, abre os ouvidos, tira toda a dispersão, Pai, para que nós possamos receber a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. A questão aqui que me chamou a atenção, eu já sublinhei em vermelho aqui, é: subirão com asas como águias. E o Senhor ministrou muito forte no meu coração apenas nesse pedacinho aqui. E aí eu fui lá fuçar um pouquinho sobre a águia. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu creio que sim, em nome de Jesus. Diz assim: a águia, uma das atribuições da águia é que ela voa alto. O caminho da águia é lá no céu. Ela não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida, nas depressões da terra. Deus a criou para as alturas. Ela não é como o iambu. Quem sabe o que é iambu? É um pássaro, né? Que ele voa baixo, ele não tem voos altos. Presa fácil que vive elevando tiro na asa porque voa baixo. Então a asa ela voa alto. A águia ela voa em linha reta, é transparente, como uma flecha. Seu voo não é em ciclo e nem sinuoso. A águia não voa na dependência do vento. Olha só que interessante, os cientistas descobriram que suas asas são enormes, desproporcionais com relação ao tamanho do seu corpo. Por quê? Tem um motivo. Em tudo Deus tem um propósito, né? Diz assim: a águia, pelo fato de trazer voos muito altos e longos, não poderia voar, né, como um beija-flor, ou rufar, que fala, o beija-flor, né? Ele para assim no ar, né? Porque se cansaria muito e não poderia ficar no ar por muito tempo, por isso ela precisaria ter asas grandes e fortes. Assim, quando ela galga as maiores alturas, simplesmente abre as suas asas, planando, deixa que a força do vento a carregue. A águia tem visão integral. Ela enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas. A águia tem pleno discernimento.
A visão é um dos seus prodígios mais fantásticos e extraordinários. A águia não aceita viver cativa. Ela ama a liberdade, tem intimidade com as alturas, não sabe viver em cativeiro. A águia é fiel. Ela não é como as outras aves na área do casalamento. As aves domésticas não observam a lei da relação restrita. O comportamento da águia é diferente. Ela é fiel ao seu parceiro. Esses são alguns atributos da águia. E aqui, o profeta Isaías, ele compara o cristão com a águia. Você pode virar para o seu irmão nesta noite, que está do seu lado, na sua frente, e profetizar na vida dele dizendo assim, vamos lá? Você é uma águia. Foi baixo, foi fraco. Profetiza, irmão. Você é uma águia. Nós somos uma águia. Amém, Maria. Glória a Deus. Nós somos uma águia. Estou buscando isso na minha vida. Uma das características mais interessantes da águia é que ela é cuidadosa. E como ela devemos aprender o que muito tem se esquecido nos nossos tempos de hoje em dia. Ela é cuidadosa. Existem alguns princípios básicos que nós, como mães e pais, não podemos esquecer. São balizas seguras na caminhada, marcos que não podem ser removidos, sinais que não podem ser destruídos nem apagados. Hoje e sempre, o inferno, ele quer destruir a maior instituição que o Senhor criou. Qual é a maior instituição que o Senhor criou? Quem pode me responder isso? Família. E o inimigo, ele quer destruir, ele quer desfazer, ele quer ver as famílias lá no chão. É pai para um lado, filho para o outro. Ele quer destruir, porque a maior instituição que o Senhor criou é a família. Exemplos. Casamento é uma constituição falida. A gente não ouve muito isso hoje em dia. Casamento é uma constituição falida. Isso é besteira, né? Hoje em dia não é mais assim, não. A fidelidade conjugal, o que é? É antigo, né? Já passou. A virgindade, hoje em dia, como é que ela é vista hoje em dia lá fora? É uma vergonha ser virgem, né? Hoje em dia não é mais assim, infelizmente. A rebeldia dos filhos contra os pais tem sido muito grande. Tudo isso porque nós damos brechas para que o inimigo possa atuar. A forma como os pais vivem hoje em dia, sem direção, ou até mesmo com a preocupação de educar seus filhos. Eles pensam assim. Eu já vi muitos pais falando sobre isso. Esse negócio de regra é bobeira, né? Não precisa ter hora para levantar, não precisa ter hora para ir dormir, não precisa ter hora para ir para a escola. Não, o meu filho faz as coisas na hora que ele acha que ele quer, porque, né, na cabeça de alguns pais hoje em dia, os filhos já têm discernimento para isso, né? E do exemplo com a águia é o que eu vou trazer para vocês hoje. Devemos olhar para a águia e aprender como devemos cuidar da nossa família. Primeiro lugar, a águia, ela não põe o ninho dos seus filhos perto dos predadores. Em Jó, capítulo 39, versículo 27 a 28, diz assim: será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Daí enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. A águia não põe o seu ninho à beira do caminho. Ela constrói o seu ninho em lugares altos, né? Não expõe os seus
filhos a predadores. Ela não os deixa em lugares vulneráveis. Pelo contrário, ela só faz ninho nos rochedos, no cume dos penhascos. A águia, ela é zelosa com seus filhos. Ela quer total segurança para os seus filhos. Eu vou perguntar para você nessa noite, para você pensar em quais são os atuais predadores do seu lar. Você já parou para pensar nisso? Quais são os atuais predadores do seu lar? São poucos os pais que se preparam para um casamento e para terem filhos. Hoje é tudo muito corrido, né? Hoje a gente já conheceu, já está indo morar junto e é assim. Isso tudo por causa de falta de base familiar. Eu vou dar o meu exemplo, nosso exemplo. Amém, amor? Eu não pedi permissão para ele, mas eu creio que ele não vai se importar com isso. Quando eu conheci o Adriano, nós nos conhecemos, nós mal namoramos e já fomos morar juntos. E logo já veio a primeira gestação, que infelizmente, né, o Senhor não permitiu. Na época nós não conhecíamos Jesus. Mas eu comecei a pensar o porquê de tudo isso, né? E isso é muito... Na realidade é muito óbvio. Eu não tinha ninguém para me orientar. Meus pais não eram cristãos, né? A mãe do Adriano, porque ele não teve o pai presente, não era cristão. Então a gente não teve ninguém para orientar, para dizer como é que deveria ser, né? Como é que nós deveríamos fazer. E eu tinha essa falta de conversa com o pai, conversa com a mãe. Eu não tinha esse diálogo, né? Eu não sabia das coisas, eu era muito boba, né? Eu não me dava bem com meu pai em casa. Meu pai acordava às 5h30 da manhã, já gritando, berrando. Minha mãe, quando chegava umas 8 horas da manhã, ela se mandava para a rua. Eu ficava lá aguentando meu pai gritar comigo o dia inteiro. Minha mãe chegava, quando ela chegava em casa, já eram mais ou menos umas 6, 7 horas da noite. E assim era todos os meus dias. Então, tipo assim, eu não tinha o carinho nem a presença do meu pai. E eu tinha o carinho da minha mãe, mas eu não tinha aquela conversa de mãe para me explicar as coisas. Ou seja, eu entrei num relacionamento desqualificada, despreparada para a vida. Isso traz consequências, né? Trazem consequências até hoje, que nós estamos na orientação do Senhor e o Senhor tem consertado a nossa vida a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor. O Senhor, Ele honrou a gente. Então, depois de um tempo, a gente quis fazer tudo certo, porque a gente conheceu Jesus, a gente começou a conhecer a palavra de Deus. O Adriano pediu perdão para os meus pais, apesar deles não serem cristãos, mas alguma base eles tinham, né, do que mais ou menos que é certo, que é errado. E aí nós nos casamos diante do Senhor, e aí nós estamos até hoje. A maioria de nós entramos em relacionamentos sem orientação e por fim desqualificado para orientar, educar adequadamente. Se vivemos em lugares baixos, no meio de predadores, como vamos construir um ninho dos nossos filhos em lugares altos? Como? Se você começa tudo errado, se você não tem orientação de Deus, se você está construindo tudo aquilo que você acredita sem essa orientação, como é que você acha que você vai conseguir educar seus filhos futuramente? Porque o seu ninho está exposto, né? Os predadores estão aí em volta. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia é muito triste ver. As crianças são bombardeadas por informações pervertidas pela televisão. Novela. O que se vê em novela?
Coisa boa? Você vê ali um beijando o outro, sexo assim à vontade, né? Assim, né? As crianças tudo vendo isso hoje em dia. E eu não digo que é criança de 10 anos para cima, não. É criança de 3, de 4 anos vendo aquilo, assimilando. E pais achando que isso é normal, que eles não estão assimilando, que eles não entendem nada. E ali está sendo assimilado. Por causa que não se tem conversa dentro do lar. Não se tem comunicação, então as crianças vão para frente da televisão. Desenhos. Qual é o exemplo assim que eu posso dar? Pica-pau. Pica-pau para mim eu acho que é o bichinho mais dissimulado da face da terra, né? E as crianças estão aprendendo isso. Malhação. Gente, eu estou dando esses exemplos porque eu mesmo não assisto televisão. Quando eu ligo a televisão é para ver jornal ou para ver algum filme, né? Alguma informação. Mas eu me lembro do tempo de malhação de alguns tempos atrás, que eu já estava vendo adolescentes de tipo 12, 15 anos falando normalmente: ah, o que você acha? Eu vou transar com meu namorado amanhã ou não vou transar com meu namorado amanhã? Essa é a conversa, né? Do contexto da televisão. O que mais? É menininha nova namorando com um rapaz mais velho. Gente, é isso que nossas crianças estão vendo. E os pais não estão vendo isso. Acho normal. Por causa da falta de comunicação na família. Adolescentes e jovens sem compromisso nenhum com nada, entrando na marginalidade cedo, na prostituição, cada vez mais envolvidos com drogas, sexo sem compromisso. Qual que é o resultado disso? Por que isso está acontecendo? Resultado de pais que construíram seus ninhos perto de predadores. É sério isso. Uma pergunta que eu vou fazer para você, mãe e pai. Vai pensando aí, tá? Porque eu não vou responder, é o Senhor que vai ministrar no seu coração. Onde está o ninho dos seus filhos? Onde estão os seus filhos? Vocês sabem? Por onde eles andam? O que eles estão fazendo? Que horas eles chegam em casa? Vocês sabem quem são os amigos dos seus filhos? Vocês conhecem cada um deles? Eu creio que o Senhor está falando aí, né? Porque vocês conhecem a família que vocês estão incluídas aí. E tudo isso acontece por falta de comunicação e falta de ouvir. Eu estou fazendo um curso sobre casamento, eu e meu esposo, né? A gente vai ministrar mais para frente, se Deus quiser, aqui na igreja. E esse livro ele fala sobre casamento, tá? Mas o Senhor ministrou no meu coração muito forte sobre essa questão de ouvir. Aí eu lendo o livro, eu comecei a analisar que eu sou uma ótima ouvinte com meu marido. Para o que der e vier, a hora que ele fala assim, vamos sentar, vamos conversar, eu estou lá, eu estou ouvindo. E estou ouvindo. E ouço tudo que ele fala para mim. Só que nesse livro aqui, o Senhor ministrou no meu coração, e a sua filha? Você está ouvindo a sua filha? Nesse livro ele fala que a maior demonstração de amor que você pode dar para o seu filho, para o seu cônjuge, é ouvir. É a maior demonstração de amor que você dá para uma pessoa, é ouvir. Parece uma bobeira, né? Quantos de nós precisamos ser ouvidos? E às vezes não temos ninguém para nos ouvir. E assim é dentro de casa, e assim é com os seus filhos, que passam o dia inteiro na frente da televisão porque você não quer se comunicar com ele, porque você tem preguiça de parar para conversar
conversar sobre o problema, ou você não quer se indispor com a situação que está acontecendo, ou você não quer encarar a realidade do que está acontecendo na sua casa, aí você fecha os olhos para a situação do que está acontecendo. Eu vou ler uma coisinha aqui para vocês. Talvez a gente demore um pouquinho, porque tem bastante coisa aqui para me falar, tá? Mas não saia não, porque o Senhor quer falar, assim como falou comigo. Diz assim, ó: aprender a ouvir. Tem um exemplo ruim e um exemplo bom. Dedique sua atenção completa. Nós assistimos recentemente a um filme em que uma adolescente se rebela contra os valores de seus pais. Logo no início do filme, a menina quer conversar com o pai sobre algumas questões que a preocupam. Ele está desesperado para terminar um texto e continua a trabalhar no seu computador, né? Enquanto ela tenta juntar a coragem, toda a coragem que ela tem, para expressar os sentimentos que ela quer ali naquele momento passar para o seu pai. Os olhos dele nunca deixam a tela no computador. Então está ali, ó, a menina está falando, ele está ali, né? E depois de alguns minutos ela resolve não dizer nada. A incapacidade do pai em ouvir teve consequências desastrosas sobre a vida da filha. No outro extremo, uma mulher escreveu sobre o seu pai. Um outro exemplo. Eu tinha tanto orgulho dele, como os seus altos cargos no governo indiano. Eu ainda consigo vê-lo vestido impecavelmente, ajustando seu turbante no espelho antes de partir para o escritório. Os seus olhos amigáveis debaixo das grossas sobrancelhas. O sorriso gentil. O rosto bem delineado e o nariz aquilino. Uma das minhas melhores lembranças era de vê-lo trabalhando no escritório. Olha só, presta atenção. Muitas vezes, quando eu era menina, tinha alguma pergunta que eu queria fazer e eu espiava pela porta entreaberta do escritório, hesitando em interromper. Então, o seu olhar se cruzava com o meu. Largando a sua caneta, ele se inclinava na sua poltrona e chamava. Kitcha é o nome da mulher, né? Lentamente ela entrava no escritório, cabeça baixa. Ele sorria e dava um tapinha na cadeira ao lado da sua. Venha cá, querida. Sente aqui. Então, colocando o seu braço em volta de mim, ele me trazia até mais perto dele. Agora, minha pequena queixa, ele perguntava gentilmente: o que eu posso fazer por você? Era sempre a mesma coisa com o pai. Ele não se importava que eu incomodasse. Sempre que eu tinha uma pergunta ou um problema, independente do quão ocupado ele estivesse, ele deixava seu trabalho de lado para dedicar toda a sua atenção para mim. Vocês viram a diferença? Do ouvir. Ouvir é a maior demonstração de amor que você pode dar para o seu filho, para o seu cônjuge. Isso vai marcar a vida do seu filho por toda a vida. Por toda a vida. Precisamos ser como a águia, cuidadosa e zelosa. Segundo ponto que a gente pode aprender com a águia. A águia, ela voeja, ou seja, ela voa sobre os filhos. Em Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre seus filhos, estende as asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Quando os filhotes eles estão grandes, na hora de sair do ninho, a águia começa a voar sobre o ninho. E ela começa a mostrar dois pontos nesse contexto aqui, nesse versículo. E o primeiro ponto é que é hora de voar
Ela está mostrando para os seus filhos ali: filho, é hora de voar. A águia não exerce um papel super protetor em relação aos seus filhos. Ela não mantém os filhos para sempre debaixo das asas. Ela coloca, ela é cuidadosa, ela zela para os seus filhos. Ali diz, né, que ela coloca os seus filhos debaixo das asas. Mas quando chega o momento dele aprender as coisas, ela não é super protetora, né? Chega um momento em que os filhos precisam ter suas próprias experiências para que possam adquirir maturidade. E infelizmente alguns pais, por excesso de zelo e achando que está certo, eles anulam o seu filho e não deixam eles viver as suas experiências, e os seus filhos crescem despreparados. Quer ver aqui, ó? Vou falar bastante hoje. Eu fui lá no site extraído lá do Instituto Brasileiro na Ciência Psíquica, é assim que se fala, né? E diz assim, sobre a questão da superdependência, que às vezes a gente acha que está acertando, né? Não deixando os filhos viver as suas experiências. Normalmente os filhos únicos ou os filhos mais novos, na hierarquia familiar, sofrem de superproteção. São mimados, criam-se laços excessivos de dependência, que podem ser reforçados e explorados, mas conscientemente pela própria criança, a fim de conservar o seu estado de favorito. A superproteção da criança, o que ela não necessita. As consequências são tristes. Em regras gerais, as crianças mais inteligentes criam um anseio premente de dependência e libertação, que a conduz a caminhos desencontrados das suas reais necessidades. Os menos inteligentes, mais amedrontados, que não vivenciam tão fortemente a rebeldia, acomodam-se, anulam-se, seguem dependentes, inseguros e permanentemente angustiados. Olha só como isso é sério. Quantas mulheres frustradas sentimentalmente, afetivamente solitárias, separadas ou mães solteiras, fixam-se no seu filho ou filhos como se eles fossem sua propriedade, ou seja, esse filho ele é meu, eu criei ele é meu, né? Só meu. Só para tentar driblar a carência que ela tem naquele momento. Então, essa carência faz com que ela traga o filho só para ela ali. Por vezes a filha bem pequena, na sua infância ainda, torna-se confidente da mãe, né? Criando um mundo de culpas contra o pai. O filho ou filha única, todas as cargas, tendo tudo, por vezes nunca tem infância própria. Na adolescência continua vivendo em função da problemática mãe solitária ou queixosa, doente, quase sempre dormindo inquieta com o que pode acontecer com seu filho. Simultaneamente, há a desastrosa superproteção, em que a criança é ansioso, um cuidado excessivo, que incomoda por vezes e que a jovem mais tarde tenta fugir. Eu me achei nesse ponto aqui. Minha mãe não deixava fazer nada quando era criança. Não deixava lavar uma louça, não deixava fazer nada dentro de casa. Porque eu era caçula, né? Aí quando eu cresci, esses dias eu estava falando no discipulado sobre isso. Quando eu fui me casar, eu não sabia fazer nada. Meu guarda-roupa era tudo embolado, roupa suja com limpa, né? Quando eu me casei, quando eu abri o guarda-roupa, caía tudo no chão. Roupa suja com limpa. Eu pegava o que eu queria, jogava tudo lá e atuava e fechava o guarda-roupa desse jeito, assim. Aí quando eu casei, a pia juntando louça da semana inteira.
da semana inteira. Olha só as consequências da sobreproteção. Eu tive que aprender com o tempo. E isso machucou bastante. Os filhos superprotegidos na adolescência, até mesmo na vida adulta, podem tornar-se indolentes, exigentes, inseguros, mascarados com atitudes de arrogância, pouco responsáveis, egoístas, sem defesas psíquicas, eu ainda vou aprender a falar essa palavra, e sempre fixados especialmente na mãe como referencial seguro, onde se podem acolher. E o que acontece com isso? Se tornam adultos insatisfeitos, complexados, infelizes e facilmente sujeitos às neuroses depressivas. Viu só a consequência da sobreproteção? Você precisa saber qual é o momento certo, a hora certa de sair. Oriente seu filho das escolhas que ele deve fazer. Filho, você pode, se você escolher isso, vai ser bom para você. Oriente. Mas ele precisa fazer as escolhas dele. Mostra o caminho que ele deve escolher. Filho, se você for por esse caminho aqui, você vai se dar bem. Aquele caminho ali não é bom para você. Mas não escolha por ele o caminho, deixa ele escolher o caminho. Os pais devem criar seus filhos, preparando-os para a vida e não fazendo deles eternos dependentes, pois assim esses filhos se tornarão pessoas inseguras e incapazes de assumir responsabilidades na vida. Segundo ponto que nós aprendemos com a Águia, nessa questão, é que ela não somente ensina que é hora de sair, mas ela ensina como sair, ela mostra como voar, né? A águia não apenas diz aos filhos que está na hora de sair do ninho, mas mostra como devem sair. Ela fica voando em círculos sobre o ninho, mostra para eles como se voa, com gestos, dá exemplos aos seus filhotes. Então, a águia ela faz isso. Ela fica mostrando ali, olha como é que você tem que fazer. Ensina os seus... Eu vou dar um exemplo da questão dos pais sobre essa questão de como ensinar, só ensinam, né? Eu vou explicar para que você vai entender. Ensina os filhos a ir à igreja, mas não vai. Ensina os filhos a falarem a verdade, mas daqui a pouco o filho está passando ali, ele pega o pai falando uma mentira. Você tem que ensinar como é que é e mostrar como é que faz. Ensinam os seus filhos a serem honestos, mas quando vão ao mercado, a cara, você deu dinheiro lá para a caixa, deu vintão para ela lá. Daí ela tinha que devolver 5 para você. Mas daí ela se confundiu, deu 10 para você. Aí você quietinho, ó. Teu filho tá vendo. Tá percebendo e assimilando tudo isso daí. Você tá fazendo. Os filhos estão em todo o tempo te observando. Gente, ele pode ser pequeno, mas ele está observando. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: não despreze a tua mocidade,
mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Parará, eu acrescentei. Tá bom? Pra vocês entenderem. Ser exemplo. A águia, ela tá mostrando como é que faz. Olha lá. No comecinho ele sai meio desengonçado, né? Quando começa a andar, como é que é? Engatinha, né? Como é que é o que o Pedro tá fazendo agora? Tá engatinhando, mas quando ele começou, como é que era? Se arrastava no chão, né? Aí daqui a pouquinho ele botava o joelhinho, tentava dar uma, né, gateadinha, daqui a pouco se arrastava no chão de novo. Aí daqui a pouco ele está engatinhando agora, né? Uma beleza, segura, agora você vai ver o que é bom para tosse. Aí daqui a pouco ele está lá se firmando no sofá. Aí ele levanta, aí cai. Aí ele levanta, ele cai. Daqui a pouco ele está dando os passinhos segurando. E assim vai. E assim vai. Então você precisa mostrar como fazer e dar o exemplo para poder ele aprender. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa. Amém? Terceiro ponto que a gente aprende com a águia é que ela tira a maciez do ninho e só deixa os espinhos. Olha lá. Como você tem preparado seu filho para enfrentar a vida? Está se respondendo aí dentro de você? Seus pensamentos? Como é que está sendo isso? E é para você também que não tem filho que um dia vai ser pai, tá? Vai pensando e aprendendo para quando chegar a sua vez, você se lembre desse dia, né? Para saber como fazer. Quando a águia percebe que é hora de seus filhos voarem e ainda assim eles continuam acomodados no ninho, que está quentinho, está gostoso, né? Ela remove do ninho toda a cobertura macia. Você sabia que a águia arranca suas penas, né? Para poder o ninho ficar macio para os filhos? Olha só, né? Mas agora é hora de tirar tudo isso daí. Deixa apenas os espinhos e os gravetos pontiagudos. Ela não deixa de amá-los por causa disso, mas ela prefere vê-los incomodados a ficarem acomodados no ninho. Olha a superproteção aí. Como é que você está fazendo dentro de casa? Está deixando as penas para ficar bem macio, para o teu filho ficar confortável, e aí ele vai crescer imaturo e não vai conseguir enfrentar a vida lá fora. Sabe o que significa o conforto do ninho? Olha lá. Significa estagnação, imaturidade, inoperância e atrofiamento. A águia ela não hesita em aplicar essa lição aos filhos, ainda que seja dolorosa. Não deve ser fácil. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu sou muito nova nisso, graças a Deus o Senhor está me ensinando. Né? Tem gente que tem 3, 4 filhos, né? Que nem a Cris, né? Ainda está aprendendo. Tem gente com mais experiência do que eu aqui dentro da igreja, né? Que pode estar falando, quem que é essa pirralha para estar falando isso para mim, né? Mas o Senhor está ministrando, está me ensinando a ser mãe também. E eu quero aprender a ser mãe, segundo o coração de Deus. Eu quero que minha filha não precise passar pelas coisas dolorosas, mas que ela seja uma criança, que ela cresça madura e possa enfrentar a vida lá fora, né? E às vezes é doloroso. Esses dias eu me peguei olhando para a Júlia e vendo que eu estava fazendo tudo aquilo que minha mãe fazia comigo. Tudo aquilo que minha mãe fazia comigo, eu estava fazendo com a minha filha lá. E geralmente quando a gente está na nossa casa, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Quando eu sair da minha casa, quando eu casar, vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer tudo diferente que meu pai e minha mãe estão fazendo. Porque eu não gosto disso nele, eu não gosto daquilo nele, então eu não vou fazer porque ele está fazendo comigo e eu não gosto. Quando você casa, quando você tem filho, você vai perceber. Olha só como é sério esse negócio.
Como fica enraizado a questão da educação, do exemplo, de mostrar como fazer. Você faz tudo aquilo que você detestava mais no seu pai. Você faz tudo aquilo que você detestava mais na sua mãe, quando você vê que você está fazendo com o teu filho. E faz. E você dá com um cara no chão e faz. Quando eu me vejo, eu estou berrando com a Júlia dentro de casa. Ah, Júlia, sai daqui! Aí eu paro e pensar, meu Deus, meu pai. Tudo que eu detestava que ele fazia comigo, eu faço com a Júlia. E aí, um pequeno ato simples, né? Minha mãe me deixava lavar a louça, eu botei lá, não, filha, você vai lavar a louça de manhã, que a louça de manhã é menorzinha, né? Tem lá um copo, uma xícara, né? Às vezes fica maiorzinha do outro dia, né? Mas eu tô tentando não deixar para poder, quando chegar no outro dia, ter uma loucinha menorzinha para lavar lá. Ah, eu não quero lavar a louça, mãe, isso é muito chato, eu não gosto, porque no começo ela queria, né? Ela queria lavar a louça, porque achava que é brincadeira, lavar um copo só, pronto, acabou, fez espuma, ela pega espuma, coloca detergente, faz pec, 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 aí vai fazendo espuma, o negócio vai aumentando e pec, né? Acho que é brincadeira. Mas daí, eu comecei a colocar ela para lavar a louça. Só que eu não tinha paciência de ver ela lavar a louça, né? Ela lavava o copo do jeito dela, daí ela deixava sujeira dentro. Não, filha, não é assim que tem que fazer, Júlia. Você tem que lavar, o copo é assim, ó. E ainda fazia assim pra ela, né? Assim, ó, você tem que lavar. Daí ela com minha cara assustada, né? Daí, daqui a pouco ela lavava o garfo. Júlia! Daí eu tava repreendendo ela de novo. Júlia! E aí, eu caí em mim e percebi que a gente precisa dar o tempo, né? Deus nos dá o tempo para aprender as coisas. E eu preciso deixar ela ter o tempo aqui hoje, que nem aquela questão de aprender a andar, que eu falei para vocês. Ela vai aprender a lavar a louça. Um dia ela vai lavar o copo, vai ficar engordurado com sujeira lá dentro, né? No outro dia vai ficar melhorzinha, assim, vai, quando vai ver, tá brilhando lá. Daqui a pouco, um dia desse, né, Adriano? Eu tô lá no computador fazendo as coisas do blog. O Adriano estava, acho que, catando os cocô dos cachorros, que agora são 2, né? Que essa é a função dele lá em casa, que tá o cocô dos cachorros. E daqui a pouco eu escuto um bate-louça, Adriano, acho que ele tá lavando louça. Daí o Adriano não tinha percebido também. Daí eu disse assim. Ela foi lavar a louça. Gente, parece uma bobeira, né? Mas não é. Daqui a pouco ela lavou a louça todinha. Tinha louça na pia. Lavou todinha, quietinha, bonitinha. Quando eu cheguei lá, a louça estava bem lavada, tudo organizadinho em cima do negócio de... Como é que é o nome aqui? Escorredor de louça. Tudo arrumadinho, certinho, do jeito que eu faço... Porque ela observa o jeito que a Adriana lava e o que eu lavo, né? Ela lava tudo primeiro, deixa ali, passa sabão em tudo, depois ela lava, né? Passa água em tudo. Esse é o jeito da Adriana lavar a louça. Eu já vou lavando, já vou botando, né? Ela fez igualzinho o pai e colocou igualzinho a mim. Passou o rodinho na pia, passou o paninho e enxugou. Quando eu olho aquilo... Eu não sabia se eu chorava, se eu estava risada, se eu abraçava, se eu apertava. Eu falei assim, obrigada, porque é uma pequena coisa, mas é uma pequena coisa que com certeza vai fazer diferença na vida dela. Não vai bater a cabeça quando casar que nem eu bati. É com exemplos. E você não pode privar os seus filhos de aprender. Isso é um exemplo simples. O que você tem privado o seu filho de aprender? Dele fazer com as mãos dele, ter paciência de esperar ele aprender a fazer direitinho. Hoje ele vai fazer ruimzinho, amanhã ele vai fazer melhorzinho, depois ele vai estar fazendo melhor que você. Muitos pais cercam seus filhos com tanto cuidado que não se preparam para a vida. Cercam com os seus filhos com cuidado exagerado. Acham que os seus filhos não precisam trabalhar e assumir responsabilidades. Dão tudo de mão beijada, tudo em nome do amor. Tudo que seu filho pede para você comprar, você vai lá e... Tudo que seu filho pede para você comprar, você vai lá e... Tá certo isso?
Tem alguns exemplos na Bíblia que falam sobre pais que falharam dolorosamente com seus filhos, que você pode buscar depois, como Isaac, Eli e Davi. E a gente pode comparar esse sossego, essa falta de deixar os filhos fazerem as coisas, refletindo dentro da igreja também. Porque muitos filhos vêm, nós, vamos dizer filhos, nós, todos somos filhos, né? Nós vemos para a igreja, conhecemos Jesus, aí aqui está muito bom, a gente começa a ouvir a palavra de Deus, ai que delícia, ai que comunhão gostosa, a gente já uma comunhão gostosa aqui dentro, né? Só que a gente está tão bom aqui dentro, tão bom aqui dentro, tão bom que você não quer sair lá para fora. Tão bom aqui dentro, sabe? Eu já conheço todo mundo, eu sei os defeitos de todo mundo. Ai, eu quero lá para fora. Daí você não esquece que tem outro lado ali, gente que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, ou que já ouviu, mas não quer saber, mas porque viu os exemplos ruins que tem dentro da igreja, e você só fica ali, aqui, no ninho, e não sai lá para fora. Isso é resultado de filhos despreparados. Reflete dentro da igreja também. Viu? Por isso que tem muito crente, muito cristão dentro da igreja, que não quer saber de falar de Jesus para ninguém. Exemplos errados dentro de casa, que refletem na nossa vida, porque não é porque você saiu de casa e veio para a igreja, que muitas pessoas chegam aqui na igreja, têm um comportamento, né? Vestem a máscara, vestem a roupa de cristão, aí quando sai para fora tira a roupa de cristão, né? Tira a máscara. Não vivem o que o Evangelho diz para dizer, para sair, para falar. Esse é reflexo. Quarto ponto que a águia nos ensina. Esse microfone está curto aqui. A águia tira seus filhos do ninho. O que a águia faz com o seu filho que resiste sair do ninho? O que está escrito aqui? Mostra. Só a Sônia que deu? Mostra com exemplo como fazer. Mostra com exemplos como fazer. Ela pega o filhote com as suas garras e lá nas alturas ela começa a voar com o filhote nas suas garras. Daqui a pouco ela solta. Aí o filhote não se mexe, vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Daqui a pouco, quando ela vê que ele não vai bater a asinha dele, ela vai lá e pega ele de novo, sobe de novo lá em cima, com as suas garras, voa, e daqui a pouco ela... Aí daqui a pouco ela fica só observando. Daqui a pouco ele, todo atrapalhadinho, né? E aí ela vai cair e vai lá de novo, e vai lá de novo, até que ele bate as asinhas e voa. O que isso nos ensina? Que nós, como pais, não devemos, não podemos, jamais, em hipótese alguma, desistir dos filhos. Não podemos fazer isso. Apesar de termos usado todos os nossos recursos e forças, não desista. Não abra mão de vê-los como pessoas maduras e preparadas para o mundo lá fora. Não fuja da luta. Filhos são bênçãos. Filhos são presentes de Deus. Filhos, Deus deu para você cuidar, para ensinar, para mostrar como fazer. Você não criou seus filhos para o cativeiro. Repita quantas vezes forem necessário. Fale quantas vezes forem necessário. Não é assim que o Senhor faz com a gente? O Senhor desistiu de você?
Não. Se ele tivesse desistido de você, você não estava aqui hoje. Quantas vezes ele não repete? Ele não repete. Filho, você está fazendo isso errado. Aí você fala, pai, me perdoa, pai, eu não vou fazer mais isso, pai. Daí sai. Daqui a pouco você faz de... Aí no outro dia o Senhor fala, filho, não faz isso, você está fazendo errado. Aí você fala, Senhor, me perdoa. Aí daqui a pouco no outro dia você está fazendo de novo. Deus desistiu de você? Não desista dos seus filhos. Alguém aqui já desistiu dos seus filhos? Em algum momento, seu coração? Faça essa pergunta para você. Meu filho não tem mais jeito. Tá torto já mesmo, né? Pode ser que tenha alguém aqui que tem um filho que já está lá no meio das drogas, da prostituição. Eu não sei, tem pessoas novas aqui hoje que eu não conheço. Não sei a vida de cada um de vocês. Ou que já tenha, de algum momento, querendo se envolver com alguma dessas situações, né? Você fala, Deus, como eu errei, como não... E daí você até começa a desistir. Não desista. E outro ponto, faça para ele, mas faça sem amargura no teu coração. Talvez você já esteja machucado, né? Seu coração já esteja lá sangrando por coisas que ele já falou para você, né? Por ver a situação que ele está passando hoje. Aí você começa a criar aquela certa amargura no seu coração. E aí você começa a falar palavras amaldiçoadas. Porque a palavra diz que com a boca você abençoa e que com a boca você amaldiçoa o seu filho. Você não vale nada, você não presta para nada. Você é assim mesmo, não vai mudar. Você está torto já mesmo, não vai mudar. Só que saiba de uma coisa, a promessa de Deus... que Deus tem para você como filho de Deus, ela não falha. Então você tem que se basear nisso. Você tem promessas para a sua vida. Então não seja amargo com o seu filho. Deus não é amargo com você. Deus, Ele te ama. E sempre, em todo tempo, Ele fala com você com amor. Mantenha o perdão. Não podemos reter o perdão aos nossos filhos. Há pais que sofrem tanto com seus filhos que estão derrotados pelo rancor. Devemos olhar como exemplo a parábola do filho pródigo, imitar o exemplo daquele pai que perdoou e restaurou o seu filho com dignidade que ele tinha antes. Ele vestiu-lhe com roupas limpas. Foi assim que ele fez, né? Quando o filho veio querendo voltar para sua casa, o pai perdoou, vestiu ele com roupas limpas, deu um anel de dignidade para ele e fez uma festa. Não seja amargo quando o seu filho vier até você pedir perdão. Pai, eu errei. Às vezes ele vai fazer de novo, né? Mas você tem que orientar o seu filho. Tire isso do seu coração, se você está com o seu coração amargo hoje com o seu filho. Filhos são discípulos. Precisamos discipulá-los. A águia não ensina seus filhos teoricamente, mas ela investe tempo e trabalho. Ela os treina. Ela os ensina. Ela os capacita. Em Provérbios 22, versículo 6, diz assim: quem pode me dizer, alguém sabe de qual é esse versículo? Provérbios 22, versículo 6. Alguém sabe? Alguém quer ler para mim? Que esteja com a Bíblia na mão? Eu faço questão que alguém leia e fale bem alto. Provérbios 22, versículo 6. Alguém já abriu, já pode ler. Acho que o Zé já abriu, né, Zé? Abriu? Instrui
deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina no caminho que ele deve andar, ou seja, seja exemplo. Ele vendo os seus exemplos, ele não vai esquecer. Lembra do que eu li aqui no livro? A filha observando o pai? Ela não esquece, seu filho não esquece do exemplo que você está dando para ele. Isso é fazer discípulos, começando dentro de casa. Não pense só fazer lá fora, começa dentro da sua casa. Lembra que eu falei que família é a maior instituição que o Senhor fez? Adote seu filho, olha lá, adote seu filho antes que um traficante lá fora faça isso por você. Dê ouvidos aos seus filhos antes que alguém lá fora de má índole faça isso por você. Cuide do seu filho antes que alguém lá fora faça isso por você. Você vai perder ele. Lembre-se, seus filhos são 5. Pode passar isso daí. Seus filhos são herança e presente de Deus. Herança e presente de Deus. Salmo 127, versículo 3 diz assim: os filhos conservam o nome da família e garantem continuação dos valores. Salmo 27 diz assim: eis que os filhos são herança. Pode voltar. Não, eis que os filhos são herança do Senhor. A parte A. Além dos filhos serem herança e presente, os filhos são flechas. Salmo 27, versículo 4 diz: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são seus filhos da mocidade. Acerte o alvo. Não é pontaria, é isso mesmo, Maria. Cuide. Além dos filhos serem herança e presente e flechas nas suas mãos, os filhos são bênçãos, presente de Deus. Diz a palavra de Deus. Cada filho é uma nova fonte de vida para os pais, de alegria, de proteção, de orgulho. Cada filho é uma representação da imagem de Deus. Ele os criou para serem bênçãos. Amém? Eu vou chamar algumas pessoas que eu quero terminar com uma dinâmica aqui na frente, porque eu acho que não dá para chamar todo mundo. Então eu vou chamar, deixa eu ver aqui. Vou chamar o Zé. Vou chamar o Davi. Vou chamar o Vargas. Vou chamar homem só. Deixa eu ver. Vou chamar o Hélio. Você quer vir, Daniel? Pode vir. Tá levantando a mão? Pode vir. Pode vir, Felipe. Aquele senhor de óculos ali. Vem aqui. Você atrás do Felipe ali, a que levantou agora. Venha. Vou dar um para cada um aqui, ó. Me ajuda aqui, tá enrolado. Deixa eu ver se eu chamo mais alguém. Vou chamar uma mulher agora. Essa dali. Essa é você mesmo. E olha assim pra mim, assim, ó. Eu? É você. É você. Vem cá. Vem. É só uma dinâmica, uma brincadeira. Tem vergonha? Então tá, deixa eu ver aqui que eu vou chamar. Sônia. Sila. Venha, Sila. Não reclame, Sila. Não reclame, Sila. É rápido. Tá terminando já. Vou parar de falar já. Você... Vem. Você esqueci seu nome? É, Led.
E ela é gravidíssima. Dá pra vir? Se não der pra vir, pode ser lá mesmo. Não tem problema. Aqui, deu certinho, ó. Pronto. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar esse barbante, vocês vão quebrar ele ao meio. Bem no meio, tá? Dobre no meio e quebra no meio. Quebra, filho. Vamos lá, força a mão. Não, tem que ser com a mão. Vira pra frente lá, Zé, pra eles verem você quebrando e você é forte. Quebrou rapidinho, né? Os homens quebram rapidinho. Agora vocês vão juntar esses dois barbantes. Junta os dois. Junta e tenta quebrar os dois no meio, juntos. Sem dente, sem nada, com as mãos. A força, cadê os homens fortes? Quebrou? Quebrou aí, Zé? As mulheres conseguem ver a primeira parte. Eu acho que as mulheres não vão conseguir, mas o objetivo da dinâmica é interessante. Vamos lá, junta de novo quem conseguiu quebrar. Todos os fiapinhos juntos. Vamos virar 4 agora, é isso? Se minha conta não estiver errada. E aí você vai pegar esses 4. Quebrou aí, Zé? Não? Nem o Daniel? Não, mas isso aí não vale. Vai querendo uma minha. Pronto? Juntou os 4, quebra aí pra ver, que eu quero ver. Vai, quero ver os fortes agora que tá se mostrando esse vai? Vai também, fica se mostrando aí. No primeiro foi puff, segundo puff, né? Terceiro, vai no quarto assim, né? E aí, Sônia, conseguiu? Não? Parou aí? Parou. Mas você tá no segundo ainda, Felipe. Você tá no primeiro ainda, Felipe. Ai, então tá bom. Então tá, qual que é o significado dessa dinâmica? O cordão original, ou seja, o primeiro cordão, representa um membro da família. Um membro da família sozinho. Então aquele primeiro cordão representa você sozinho. É fraco e pode ser rompido com facilidade. É vulnerável e sujeito a desviar-se do bom caminho. Quase não sai desviar-se, hein? Pelo amor de Deus. O cordão duplo, presta atenção, gente, tá acabando, tá? O cordão duplo quebrou, né? Virou 2. Representa 2 membros da família juntos. Já são mais fortes. Um protege e ampara o outro. Ainda podem ser partidos, mas representam uma família. Os 2 cordão juntos. Ok, Isabela? Ok. O cordão, então, eu sei que entendeu tudo. O cordão que se formou em 4 representa uma família constituída. Pai, mãe, filhos. Esta sim, conseguiram quebrar os 4 cordão? Não, né? Esta sim é forte. Todos se amparam, se protegem. Os mais velhos, os pais instruem e educam os filhos. Todos têm maiores chances de serem felizes e próximos, vencedores na vida. Ou seja, nós unidos somos mais fortes. Qual é o próximo slide? Deus deseja que sua família seja a família segundo o coração de Deus. Amém. Então, invista tempo na sua família. Invista tempo em seus filhos. Amém? Amém. A palavra está com o pastor, não sei com quem.